Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Pode dar o play, Rubens. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Privilégio da parte de Deus podermos chegar aqui mais uma vez para meditarmos na santa palavra do nosso Deus, para orarmos ao nosso Deus, para cantarmos louvores ao nosso Deus, reconhecendo a sua grandeza, o seu senhorio sobre nossas vidas e sobre todas as coisas na criação. Nós louvamos a Deus, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias, elas duram para sempre. Portanto, meus irmãos, eu gostaria de convidar os santos que estão em casa nos assistindo, os irmãos que estão aqui presentes, para que juntos possamos orar ao nosso Deus, pedindo ao Senhor o seu direcionamento e que o Senhor possa nos conduzir em triunfo nesta noite, para que assim então possamos em tudo glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Pois nós sabemos que diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo, diante de toda esta situação, nós temos a certeza de uma coisa, irmãos, é que Deus está no controle de todas elas. Não há nada neste universo que o Senhor não esteja governando, que não esteja debaixo do controle soberano do Senhor. Porém, como somos sabedores em tudo, o Senhor tem uma lição para nossas vidas, não é? Então, que possamos aprender com o Senhor neste período de pandemia. Quero convidar os santos para juntos orarmos ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos conduza em triunfo nesta noite. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te glorificamos, ó Senhor, por mais um dia de vida. Te glorificamos por tua graça e por tuas eternas misericórdias. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos livrado. O Senhor tem sido bondoso para com nossas vidas. Nós queremos te render graças nesta noite, ó Senhor, porque em cada detalhe de nossas vidas o Senhor tem cuidado. Senhor, nós queremos te render graças nesta noite, porque o Senhor tem sido um Deus amoroso. O Senhor tem sido um Deus fidedigno. Obrigado, Deus. Só queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Como diz o salmista, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Senhor, nós só queremos te render graças, nós só queremos te exaltar na beleza da tua santidade. Nós te louvamos, Senhor, te louvamos pelos teus eternos e preciosíssimos decretos, porque nós sabemos que todos eles se cumprirão, pois é o beneplácito de tua vontade que está em jogo debaixo de todas as coisas dos céus. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não é surpreendido em absolutamente nada. Não há nada que o Senhor não saiba, não há nada que venha te surpreender. Tu já sabias deste tempo. Não somente sabia, como tu, em teus eternos decretos, decretaste todas as coisas. Portanto, nos ensina a confiarmos no Senhor, nos ensina a dependermos do Senhor, nos ensina como o nosso Senhor Jesus orou, dizendo: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Senhor, que nós não viemos jamais, no decorrer de todo esse cenário, vir a blasfemar, vir a negar a tua existência, a negar o teu senhorio, o teu poderio sobre todas as coisas,
mas que possamos aprender, Senhor, que o Senhor é o Deus que tem o controle de todas as coisas em tuas mãos. Como disse o apóstolo Paulo, tratando das tuas promessas para os teus eleitos, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Nós te glorificamos, ó Senhor, porque o Senhor, em tua bondade, o Senhor tem sido bom para com nossas vidas. Como disse o salmista no Salmo 118, alguns podem professar isso com muita eficácia, dizendo: o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado dos teus filhos. Nós te louvamos por aqueles irmãos que, ainda que foram acometidos pela Covid, hoje pode dizer, como disse o salmista no Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ó Deus, ensina-nos a olharmos para a tua palavra e aprendermos com ela, que ainda que o Senhor diga lá: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Isto não nos dá ausência de provação, ausência de sofrimento, ausência de desânimo. Não, Senhor, muito pelo contrário, a tua palavra está nos ensinando que, ainda que enfrentemos todos esses momentos, estas situações, nós temos a certeza de que o Senhor estará conosco, de que o Senhor estará a nos fortalecer, de que o Senhor estará a nos suster, e que o Senhor estará a nos guiar, porque o Senhor é um Deus bondoso e misericordioso. Nós te louvamos, ó Senhor, por tua graça bendita que tem nos sustentado, assim como Paulo orou ao Senhor, pedindo que o Senhor removesse de sua carne os espinhos que estiveram sido lançado por um mensageiro de Satanás, e as tuas palavras para o apóstolo Paulo foram: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E nós te louvamos por isso, ó Deus, porque é em nossa fraqueza, como vai dizer Paulo, que nós aprendemos a nos contentar, que nós aprendemos a nos deleitar inteiramente no Senhor, de sabermos que a nossa vida está debaixo dos teus cuidados, ó Senhor, e que a tua graça, a graça mesma que nos chamou, é a mesma que nos susterá até ao dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, ó Senhor, nós glorificamos o teu nome, ó Pai. Nós te rendemos graças e rogamos a ti que nesta noite nos conduza em triunfo. Rogamos a ti, Senhor, que nesta noite o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, que cada irmão e cada irmã que estiver a oportunidade, que o Senhor possa usar poderosamente, ó Senhor. Deus, nos conduz em triunfo nesta noite. Pelos méritos de Cristo nós oramos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós vamos fazer a leitura do Salmos de número 97. Salmos de número 97. Salmos de número 97, diz a palavra do Senhor: reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória.
Sejam confundidos todos os que servem a imagem de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestais o mal, ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar ao Senhor nosso Deus. 377 dos Salmos e Hinos. Salmos e Hinos 377. Amém? Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se, revelar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores que nos venham perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Inimigos aleivosos, ou rebeldes ou ateus, muitas vezes nos assaltam para nos tornarem seus. Mas se alguém procura ver-nos sem o gozo do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus, de sabermos que Cristo é o Senhor de nossas vidas. Como vai dizer o Salmos 97, verso de número 9: pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter a nossa primeira palavra de oração e eu quero convidar aqui o evangelista Helder. Ele vai estar orando pelos missionários e pela nossa denominação, para que o Senhor nosso Deus possa abençoar os nossos missionários, conduzir a vida e família dos missionários, bem como também da nossa denominação. Amém, irmãos? Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Pedir para os irmãos que puderem ficar em pé, a garganta está rouca ainda. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus,
queremos te apresentar a obra missionária e te pedir em nome de Jesus que o Senhor visite aqueles que estão no Amazonas ali, os missionários entre os ribeirinhos, aqui no sertão do Nordeste, aqueles que estão em nações aonde perseguem os teus filhos, que o Senhor proteja, que o Senhor livre os teus servos e que o Senhor sustente, em nome de Jesus, Senhor. Ajude os missionários, Senhor. Toca no coração da tua igreja, Senhor, para que nós venhamos a interceder, para que a tua igreja venha a contribuir para manter esses homens e essas mulheres no campo missionário. Queremos te apresentar a aliança das igrejas congregacionais do Brasil. Que o Senhor visite o presidente dessa denominação, o vice-presidente, os líderes, e aviva a tua obra na vida desses homens, dá estratégias do céu, visita o departamento missionário, aviva a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Mesmo que os tempos sejam difíceis, a tua palavra diz que para ti não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E o Senhor nunca precisou de nenhuma situação favorável para realizar os teus feitos. Muito pelo contrário, quanto mais desfavorável é a situação, mais oportuno é para o teu nome ser glorificado. Glorifica teu nome, Senhor. Ajuda essa denominação, cada pastor, cada igreja, supre as necessidades e, acima de tudo, aviva a fé da tua igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. A nossa missionária Gorete, ela vai estar nesta noite também louvando ao Senhor, e depois do louvor, ela vai estar fazendo uma oração especial pela situação da política do nosso país e por esse processo de vacinação. Amém, missionária? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Vamos orar e depois eu vou louvar ao Senhor. Santo e eterno Deus, Pai de misericórdia e bondade, nesse momento, Senhor, o qual estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor, queremos colocar diante de Ti, Senhor, a nossa gratidão por mais um dia e pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Ó Deus, neste momento coloco o Brasil diante de Ti, a nossa nação, Pai, suplicando a Ti o Teu socorro, Senhor. Ó Santo e eterno Deus, Senhor, visite os que governam, as autoridades constituídas por Ti. Ó Deus, que seja feita a Tua vontade, Senhor. Deus, tome a frente nas decisões que beneficiam, meu Deus, o povo. Ó Deus, que não haja impedimento. Senhor, meu Deus, o momento é difícil, mas Tu, Senhor, estás no comando e no controle de todas as coisas. Senhor, tome a frente nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Pai, em nome de Jesus, visite os estados, visite cada governador, Pai, em nome de Jesus, e todo o secretariado. Senhor, visite os prefeitos dos municípios, também os secretariados também. Ó Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. Tome a frente da saúde pública, Pai. Senhor, meu Deus, socorre os que estão enfermos. Pai, em nome de Jesus, sara esta nação. Em nome de Jesus, Senhor, suplicamos a Ti. A igreja está suplicando a Ti, porque a igreja sabe
que o socorro é o Senhor, a solução é o Senhor, e é o Senhor que tem poder para mudar este quadro. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, vou louvar a Deus com 303, a mensagem real. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, anunciando vou, embaixador por Deus, de reinos de além céus, venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus. Reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador. Pois quem o receber no reino vai viver, venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus. Reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção perenal do bom descanso além. Ali podes gozar, prazer que não tem par, venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus. Reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Agradeço ao Senhor a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 47. Salmos de número 47. Louvado seja o nome do Senhor. Batei palma a todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono, os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, Deus, o Rei da terra. Amém? Vamos continuar orando ao Senhor, o nosso Deus, e neste momento eu quero convidar o nosso diácono Josias, que vai estar orando pelas famílias. Nós sabemos que temos vivido dias difíceis, muitas famílias têm enfrentado, né, irmãos, os desafios do presente século, a convivência nesse cenário de pandemia, muito estresse, as dívidas, os problemas, como eu sempre digo, a conta chega, e aí tem sido um cenário muito difícil, mas devemos orar pelas famílias, pois o nosso Deus, o Deus de toda a terra,
Ele é capaz de restaurar as famílias. A graça e a paz do Senhor Jesus. É bom estar aqui na casa do Senhor. Como é bom, não é? Às vezes a gente está diante de uma TV, ou de um celular, ou de um tablet, escutamos a palavra, mas estar próximo dos irmãos é melhor ainda. E aquele que tiver a oportunidade de estar na casa do Senhor, venha para a casa do Senhor, né? Venha estar próximo a nós. Não podemos ainda abraçar a mão, nos abraçar, mas só aí a gente vê um ou outro conversar, isso já é gratificante. Me sinto muito alegre com isso. Amém? Vamos orar a Deus, né? Porque eu creio que tantas famílias nesse momento estão passando dificuldade de todas, né? Tanto o medo como quantos pais de família nesse momento perderam seus empregos, estão em casa ou tiveram seus salários reduzidos, né? Mas que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um deles. Amém? Oremos. Santo eterno Deus, Pai de amor, Pai de infinita bondade e misericórdia, Deus, glorificamos o Teu nome. Obrigado, Jesus, por ter nos trazido aqui para a Tua casa, para juntos nós louvarmos e engrandecer o Teu nome. Também, Deus, vai na vida dessas pessoas, desses irmãos que estão aí diante de um celular, nessa live. Deus, também que ele venha, Deus, orar a Ti. Ele sabe do que está passando, também ore por ele e ore por cada irmão, cada família que eles conhecem, que estão passando por problemas, estão passando por dificuldade, estão temerosas com essa doença, com esse vírus. Que caia por terra, Deus, todo medo, que caia por terra todas as enfermidades, que podemos, Jesus, só ao Senhor pedir, agradecer, que é aquele que nós podemos, sabemos que irá nos dar a resposta. Muitas vezes iremos conversar com um amigo ou o vizinho da direita ou da esquerda, mas esquecemos de sentar e conversar com o Senhor, que é o único que pode nos dar a resposta daquilo que precisamos ouvir. Muitas vezes precisamos conversar com um amigo, mas iremos com a intenção de querer ouvir aquilo que o nosso coração está querendo ouvir. Mas o Senhor é aquele que dá a resposta daquilo que precisamos ouvir e fazer. Muito obrigado, Deus, por cada família neste momento, por cada família também que está abraçando, cada família que está pegando nas mãos do seu irmão, dos seus filhos, da sua esposa, que podemos estar mais juntos neste momento. Creio eu, Deus, que é este momento que podemos estar cada dia mais juntos. Obrigado, Pai, que eu creio que o momento virá para estarmos na Tua casa e agradecer por cada irmão e por cada família que o Senhor tem restaurado. Muito obrigado, fica conosco. Em nome de Jesus, é assim que eu te louvo e te agradeço. Amém. Glória a Deus. A nossa irmã Sônia, ela vai estar louvando ao Senhor com salmos e hinos. Se a irmã souber e puder cantar 395, nome precioso, nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Amém? Mas fique à vontade, viu, benção? Fique à vontade. Amém? Sabe não. E depois passe no escritório que tem ali e ensaie. Viu? Escritório perto da sua casa. Amém, minha irmã? Venha embora louvar o Senhor com aquele hino que o Senhor conduziu o coração da irmã.
deixar para a meditação da igreja, Apocalipse 21, verso 6, a parte A. Disse-me ainda, tudo está feito. É o sossegai. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Quando a cada momento nos vemos, já preste a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. E seja o encapela do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz, paz, gozai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. A dor que perturba minha alma, te implora, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Oh, não tardes, ó mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. E seja o encapela do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz, paz, gozai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado, bom mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. E seja o encapela do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz, paz, gozai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, nosso irmão Melquisedeque, ele vai estar orando pelos enfermos, principalmente por aqueles que têm sido acometidos pela Covid-19, apresentar também algumas crianças da nossa igreja.
Em particular, o meu filho Pedro tem manifestado um quadro de gripe, bem como também o nosso querido irmãozinho Josué, que também tem manifestado um quadro de garganta inflamada. A gente fica um pouco preocupado devido à situação que nós estamos vivenciando, mas sabemos que Deus é o Senhor de nossas vidas e das vidas das crianças. Ele tem cuidado de cada um dos seus. Amém? Graça e paz, irmãos. Quero primeiramente agradecer a Deus a oportunidade que Ele tem me dado. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de fazer essa oração, eu queria deixar um versículo, já que o pastor pediu a oração pelas famílias que estão doentes, a cada irmão individualmente, pela igreja, pelo seu filho. Aí Deus colocou no meu coração esse verso antes mesmo dele pedir. Aleluia. Que se encontra no Salmo 46, verso 6, 7. Diz assim a palavra do Senhor: nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, e Deus de Jacó é a nossa torre e segurança. Amém? Que essa palavra possa entrar nos nossos corações, em meio a tantas tribulações que a gente tem passado. Eu sei que cada um de nós temos medos, apesar que nós sabemos que nós somos salvos, mas nós temos medo da morte, porque nós não fomos feitos para morrer, mesmo sabendo que vamos para a glória. Mas esse é natural do ser humano, mas que também possamos não viver como pessoas deprimidas ou depressivas, possamos viver como Deus está no controle, que Ele possa guardar nossos corações e nossa mente através do seu Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Oremos. Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, glorificado seja teu santo nome, Senhor. Neste momento, ó Deus, quero pedir o auxílio do teu Espírito Santo em oração, Senhor, pois cremos que sem ti nada possamos fazer, nem acordar, nem dormir, nem falar, nem de vir para a igreja, ó Deus. Todos nós dependemos de ti, Senhor. Mas nesse momento, ó Pai, como teu servo, como pó da terra, como no passo de pó e cinza, como nós somos pecadores, Senhor, mas te pedimos porque exaltado tem que ser o teu santo nome, independente de quem seja, ó Deus. Neste momento, Senhor, escuta nosso clamor, ó Pai, de compaixão, Senhor, de arrependimento. Ó Deus, tem misericórdia de nossos pecados. Neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Pai, encarecidamente, intercedendo por cada pessoa, Senhor, que está enfermo neste momento, ó Pai, tão difícil. Ó Deus, como os medos afligem nossos corações nesse momento, Senhor. Mas que Tu possa, Pai, ser o nosso refúgio e fortaleza no momento de angústia. Ó Deus, eu sei que Tu ainda tem poder, Senhor, e sempre terás poder para curar. Ó Deus, levanta as Tuas mãos poderosas sobre essas pessoas, Senhor, que estão enfermas nos hospitais, ó Pai, com a vida, entre a vida e a morte. Ó Deus, Tu és o dono da vida, Tu és o dono da morte, mas eu te peço, Senhor, misericórdia dos Teus filhos, ó Pai, escuta a oração dos Teus servos, ó Senhor, que neste momento, não só aqui, mas nas suas casas, nos hospitais, que estão orando, pedindo clemência da vida, ó Senhor. Quantos pais de família, Senhor, quer ver seus filhos de volta? Ó Senhor, quantas mães quer ver seus filhos de volta? Quantos filhos quer ver sua mãe e seu pai de volta? Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Sabemos que nós somos pecadores e merecemos coisa ainda pior do que isso, ó Deus, pois só, Senhor, nada possamos fazer sem a Tua presença. Ó Deus, mas tem misericórdia, Senhor, desse país. Tem misericórdia de cada pessoa, Senhor, desta igreja congregacional. Ó Deus, louvo o Teu nome, porque até hoje, Senhor, Tu não decidisse guardar nenhum dos Teus filhos. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome, Pai. Não temos nem palavras para Te agradecer, Senhor, o tamanho da misericórdia que Tu tem tido conosco, ó Deus. Senhor, implanta em nossos corações a alegria de estar em Tua presença, pois é a Tua única paz, Senhor, que pode confortar nossos corações nesse momento tão difícil, Senhor, que se encontra o nosso país, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, misericordiosamente pelas crianças dessa igreja, Deus, e Te agradecer e Te louvar
porque as crianças, Senhor, neste momento estão sendo as menos afetadas, porque eu creio, Senhor, porque os cientistas podem estar confusos, mas eu creio que isso é a tua mão poderosa sobre os filhos dos teus filhos, porque na tua própria palavra diz que tu abençoa e se alegra, Senhor, até 1000 gerações daqueles que te amam. Ó Deus, tu protege cada um de nós, mas neste momento, Senhor, em particular, peço pela vida do filho do pastor, o irmãozinho Pedro, Senhor. Eu não sei como está a sua saúde, mas tu conheces todas as coisas, ó Deus. Mas eu sei que, Senhor, que além disso, tu estás no controle de todas as coisas, pois tu permitisse algo, Senhor, para ensinar em nossos corações. Eu não sei o que, ó Deus, mas eu sei que tu estás no controle, porque tu és o Deus que ainda cura, Senhor. Tu és o Deus que opera milagre, tu és um Deus de salvação, tu és o Deus de misericórdia, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia daquela criança, ó meu Deus, não só da mãe, também dela, do seu pai. Ó Senhor, reveste, Senhor, o teu servo com o teu Espírito Santo cada vez mais, que ele possa, Senhor, possa conduzir as ovelhas que tu deste para ele, Senhor, com amor, com paixão, tudo, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, para a honra da tua palavra. Mas eu te peço, Senhor, estende as tuas mãos poderosas sobre a vida de Pedro. Ó Deus, porque eu sei que tu tem planos para a vida daquela criança, Senhor. Eu sei, Senhor, porque tu conheces toda a obra, Pai. Tu já traçaste o início e o fim de seus dias. Mas é para que nossos corações sejam confortados, Pai, porque nós sabemos como pais, como ficamos aflitos quando nossos filhos estão doentes. Senhor, que teu Espírito Santo possa confortar o coração dos seus pais, Senhor, porque tu és o Senhor e está no controle de tudo, porque eu creio, ó Deus, que tu pode fazer maravilhas, porque nós possamos mudar o tempo todo, mas tu é o Deus que jamais muda, Senhor. Tu não muda, tu és o mesmo Deus, aleluia, que faz tudo o que queres, Senhor. Glória a Jesus. Ó Deus, nesse momento também te peço, Senhor, pela vida dos pastores que também estão enfermos nos hospitais, ó Deus. Salva a vida dos teus servos, porque eles ainda têm muito o que pregar, Jesus. Tem muitas pessoas nesse mundo, Senhor, que precisam da tua palavra. Ó Deus, a humanidade está tão preocupada, Senhor, com essa doença, mas não estão preocupada com a salvação, meu Pai. Ó Senhor, levanta homens e mulheres que possam profetizar em Teu nome para que almas sejam curadas, Senhor. Não só o corpo físico, porque que adianta, ó Deus, nós temos a cura do nosso corpo, mas a nossa alma podre. Ó Deus, entra com arrependimento nesta nação, entra com arrependimento no coração dos homens, Senhor, porque tudo cabe ao arrependimento, meu Pai. Ó Senhor, tenho visto muitos políticos corruptos, ó Pai, querendo perseguir a Tua igreja, afligindo os Teus pastores, Senhor. Ó Senhor, livra os Teus justos, ó Pai. Livra o teu justo e entra com justiça daqueles que querem o mal da tua palavra, porque eu creio, Senhor, que tu não és só o Deus de amor, mas tu és o Deus que entra com justiça. Louvado seja o teu nome, Senhor, agora e para sempre. Ó Deus, estende as tuas mãos sobre tua igreja, pois eu sei, Senhor, que esta igreja é tua, ó Pai. Mas não só esta igreja, mas toda a igreja do Senhor, que profetiza verdadeiramente a tua palavra, rica e santa, ó Deus. Neste momento, louvado seja o teu santo nome, ó Pai, permanece conosco, que teu Espírito Santo, Senhor, possa cada vez se revelar cada vez mais através da tua palavra em nossos corações. É tudo, Senhor, que eu te peço desde já e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar os santos para abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Quero refletir aqui nessa breve reflexão com os santos neste texto. Isaías, capítulo de número 6.
diz a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Amém? Bondoso Pai, nós te louvamos, nós te rendemos graças. Pedimos que o teu Santo Espírito possa iluminar o nosso entendimento nessa reflexão, que o Senhor possa trazer luz ao nosso entendimento, que o Senhor possa, ó Deus, através da tua luz, iluminar o nosso entendimento para que compreendamos as verdades do teu Evangelho. Mas precisamente diante desse cenário que nós estamos vivenciando, que o Senhor possa nos conduzir em triunfo, na certeza de que o Senhor reina para sempre, de que o Senhor é o Rei de toda a terra. Portanto, Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor meu e Redentor meu. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Algumas pessoas até chegaram a publicar a igreja no banco dos réus, né? A igreja passando por esse processo agora, de que determinado grupo precisa julgar se a igreja abre ou se a igreja fecha. Nós somos sabedores que estamos vivendo um problema sanitário muito complexo, muito difícil. Mas nós também sabemos que a igreja, ela tem o seu rei, ela tem o seu juiz, ela tem aquele que governa sobre ela, e é ele quem determina, pois ele é o supremo Deus, acima de todos os supremos. Então, mas diante do cenário em que Isaías estava vivenciando, não é muito diferente do que nós estamos vivendo. Nós podemos observar que o cenário em que Isaías profetiza, né, aproximadamente 740 até 681 a.C., foi um tempo muito difícil, principalmente no que compete a um cenário religioso. Nós vamos observar que o povo havia abandonado o Senhor, o povo havia deixado o Senhor. O povo estava se aproximando de Deus com um culto apenas de lábios, mas o coração do povo estava distante do Senhor. Quando nós lemos o capítulo 1 de Isaías, e este capítulo 1 até o capítulo de número 5, nós temos o que nós podemos chamar de pré-diagnóstico do cenário espiritual da nação de Israel. Então, o povo estava se aproximando de Deus, levando suas ofertas, prestando os seus cultos ao Senhor, porém o coração do povo estava distante de Deus. O povo se aproximava de Deus tendo apenas como ídolo e não como o Senhor da história, não como o Senhor Criador, não como o Senhor Redentor. O que é que acontece, irmãos? Acontece que no capítulo de número 1, o Senhor ainda vai trazer uma forte e dura mensagem para o coração do povo, mostrando no capítulo 1, verso de número 4, quando o Senhor vai dizer: ai desta geração pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram-se para trás.
E aí, quando nós olhamos, irmãos, o Senhor trazendo este tipo de palavra para uma nação, isso corresponde a um cenário espiritual que nós podemos dizer caótico, a um cenário espiritual em que Judá estava de fato distante do Senhor. E nós sabemos que quando há um problema na espiritualidade, todos os outros cenários vão sofrer o mesmo impacto. Por exemplo, quando nós lemos acerca da história de Judá, nós vamos ver que quando Judá abandona o Senhor, Judá começa a sofrer uma crise econômica, Judá começa a sofrer uma crise política. É exatamente o que está acontecendo aqui no capítulo 1 de Isaías. Isaías, ele profetiza mais precisamente direto para o reino de Judá, o reino sul, onde estavam ali aproximadamente 2,5 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E agora a tribo de Judá, ela resolve ter Deus apenas como ídolo, como um objeto de culto, e não como o Senhor de suas vidas. Como se não bastasse, o único rei que tentara ser fiel ao Senhor, que tentara temer ao Senhor, o rei Uzias, ele então morre. Isaías se depara agora diante de um cenário moralmente caótico, espiritualmente caótico, socialmente caótico e politicamente caótico. As palavras de Isaías nós podemos dizer: e agora o que será de nós? Mas é exatamente nesse momento em que o Deus majestoso e soberano e o Rei sobre toda a terra, ele se revela a Isaías. No capítulo de número 6, verso de número 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. É interessante que nós podemos observar aqui, irmãos, que no ano em que os olhos de Isaías deixam de ver um rei sobre a terra, Deus diz: Isaías, eu estou aqui. Por mais que a esperança de Isaías estivesse em Uzias, a esperança de Isaías para a nação de Israel estivesse em Uzias, ele olha assim e diz: agora pronto, foi-se a esperança de Israel. Mas o mais maravilhoso de tudo isso, irmãos, é que diante de um diagnóstico apresentado do capítulo 1 ao capítulo de número 5, Deus mostra que Ele é o Deus majestoso e soberano. Ainda que não haja trono sobre os tronos da terra, há um trono nos céus que o próprio Deus estabeleceu, e de lá Ele governa para sempre. Como vai dizer o Salmos de número 103, verso de número 19, irmãos? O Senhor estabeleceu nos céus o seu trono, e de lá Ele governa para sempre. É interessante que aqui nós podemos diagnosticar duas verdades importantes sobre o Senhor. Primeiro é que Ele é soberano, e segundo é que Ele é majestoso. Eu me lembro das palavras de um certo teólogo conhecido como A.W. Pink. Ele define a soberania de Deus usando as seguintes expressões: quando dizemos que Deus é soberano, queremos dizer que Deus tem poder absoluto sobre tudo. Ele é o supremo, o grande rei, Ele é Deus. Ele faz a sua vontade no céu e na terra, e não existe mais ninguém que possa deter a sua mão e lhe dizer: o que fazes? Quando dizemos, irmãos, que Deus é soberano, queremos dizer que Ele é o Deus todo-poderoso, que possui todo o poder no céu e na terra, e ninguém pode resistir à sua vontade. A grande verdade que Isaías se depara é que o Senhor, o soberano Senhor, o que governa sobre os céus e a terra, está agora diante dos seus olhos.
E que, portanto, Isaías repousa o seu coração no Senhor, sabendo que ainda que falte rei, governo sobre o trono da terra, há um rei que governa sobre o trono dos céus. E ele governa soberanamente. Mas aqui eu gostaria de trazer uma consideração sobre a majestade de Deus. Eu falei sobre a soberania. Mas a soberania e majestade são dois aspectos das atuações de Deus, das revelações de Deus que nós precisamos compreender. Nós entendemos que Deus, ele não é apenas independente, como nós mostramos. Quem somos nós para dizer o que fazes? Isso é soberania. Mas ele não é apenas independente para fazer o que ele quiser fazer. Ele tem o direito, a legitimidade de fazer o que ele quiser fazer. Por isso que na história, somente Deus tem absolutamente o livre arbítrio. Ele faz o que ele quer, quando ele quiser, como ele quiser. Por majestade, nós podemos dizer que a majestade de Deus é um direito e a soberania é um fato. A soberania de Deus diz assim: Deus tem poder para fazer o que ele quer. A majestade diz: ele tem a legitimidade de fazer isso. Ele não somente faz o que quer, mas ele tem a legitimidade de fazer o que ele quer. Veja que coisa extraordinária, irmãos. Veja que coisa extraordinária. O Deus que nós servimos, ele não é apenas soberano de fazer o que ele quer, quando ele quiser. Ele tem a legitimidade de fazer o que ele quiser, quando ele quiser. Irmãos, porque se Deus fosse soberano e não fosse majestoso, nós poderíamos pensar assim: Deus teria todo o poder, mas seria um tirano. Mas quando nós dizemos Deus é majestoso, nós estamos dizendo ele tem o direito de fazer o que ele quer. É exatamente o que está diante dos olhos de Isaías, o soberano e majestoso Senhor. Isso é interessante, que diante do contexto, do cenário em que Isaías estava vivenciando, Isaías agora pode descansar na ciência de que o soberano e majestoso Deus está no controle da sua vida e da história do povo de Judá. Portanto, irmãos, trazendo a consideração prática já dessa primeira verdade, aqui nós aprendemos que o cenário da nação brasileira, que o cenário que está acontecendo neste mundo, não está fora do controle majestoso e soberano do nosso Deus. Portanto, isso deve trazer aos nossos corações paz. Isso deve trazer conforto aos nossos corações, de sabermos que diante de todo esse cenário, um caos político, religioso, econômico, não está fora do poderio, do senhorio do nosso Deus. Deus, saibam disso, Deus não está sendo pego de surpresa com o cenário pelo qual nós estamos vivenciando. Nós podemos até nos surpreender, mas o nosso Deus não. Sabe por quê? Porque Ele é o Supremo, o grande Rei, Ele é Deus. Ele faz a sua vontade no céu e na terra, e não existe mais ninguém que possa deter a sua mão e lhe dizer o que fazes. Meus irmãos, como é maravilhoso ouvirmos isto. Porque o que está sendo empretado hoje, falando do contexto político do Brasil, é que um grupo de aproximadamente 11 pessoas é quem está governando o Brasil. Não, irmãos. Quem está governando o Brasil e o mundo é o Senhor Supremo acima de todos os deuses.
a nossa esperança não pode jamais repousar sobre os homens. Por isso o salmista vai dizer, uns confiam em carros, outros em cavalos, porém nós fazemos menção do nome do Senhor. Porque é no Senhor que devemos repousar, é no Senhor que devemos descansar, é no Senhor que devemos confiar. Sabe por quê? Porque Ele é o Supremo, o grande Rei, Ele é Deus. Como vai dizer a sua palavra, nunca houve, nunca haverá um Deus semelhante ao nosso Deus, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Meus amados irmãos, isso é extraordinário, não somente para o contexto de Isaías, mas para o nosso contexto. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. Nós sabemos que ninguém sobrevive com 150, com 250 ou 375 reais. De fato, observe como os homens tratam as famílias, sem piedade, sem misericórdia, sem dó. Mas vejam se eles fazem planejamento para reduzirem os seus salários, abdicar dos seus benefícios em prol do povo. Não, irmãos. Era o que estava acontecendo neste contexto. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Mas eu me lembro da palavra do Senhor, que vai dizer que Deus, Ele é o Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Eu me lembro da palavra do Senhor, quando vai dizer que o grande fator de Israel ir parar no cativeiro babilônico foi porque abandonaram os pobres. Ezequiel vai tratar disso no capítulo de número 20. Deus não esquece dos seus. Ele vai dizer no mesmo livro, ainda que nos primeiros capítulos o julgue essa nação, tratando com sua justiça, mas no contexto de redenção ele vai dizer, pode uma mãe que ainda amamenta vir a abandonar o seu filho, eu, porém, todavia, Israel, nunca te abandonarei. Que Deus misericordioso. Meus irmãos, mas eu gostaria de olhar para o texto e ver outro aspecto do texto para a nossa reflexão. É que quando Isaías ele contempla a santidade de Deus, Isaías treme na base, usando uma linguagem bem coloquial aqui. Porque o nosso Deus, ele não é apenas majestoso e não é apenas soberano, ele também é santíssimo. E vale salientar que quando, no verso de número 3, ele se depara com a imagem dos serafins diante do Senhor, com 6 asas, cobrindo o rosto, os pés, e com 2 voando, isso aponta para o aspecto da santidade de Deus. E este aspecto é outro aspecto que diferencia Deus de nós. Deus é o único ser com espírito puríssimo. E por isso, quando Isaías olha o modo de como aqueles serafins se apresentavam diante do Senhor, Isaías agora pode dizer, ai de mim que estou perdido. Nós podemos olhar para o verso de número 3, nessa expressão, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós sabemos que o texto original, nós não temos a ideia de superlativo, né? A ideia de superlativo é a repetição das palavras, santo, 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 em verdade vos digo. Essa é a ideia de superlativo. Com isso, Isaías quer dizer no verso de número 3 que Deus é santíssimo, incomparavelmente santo. E isso aqui é outro aspecto, irmãos, de que quando nós olhamos para o cenário brasileiro, político, social, econômico, a gente vê como os homens usam dos seus artifícios caídos para serem beneficiados, manifestando nitidamente a sua queda, mostrando nitidamente, evidenciando nitidamente que eles são homens caídos. Mas o nosso Deus não, Ele é santíssimo,
nele não há pecado. E para ser mais preciso, tratando disso empiricamente, Deus não conhece o pecado, pois Ele é santíssimo. Com isto, meus amados irmãos, nós podemos dizer que a linguagem humana é insuficiente para expressar a perfeição e excelência da santidade de Deus. Por isso, Isaías vai repetir 3 vezes: santo, santo, santo é o Senhor. Nós podemos dizer, irmãos, que a santidade de Deus é a sua absoluta perfeição e excelência moral em seu caráter único, distinto de todos os demais, separado e exaltado acima da criação em excelência e perfeição. Ele é absolutamente separado de todo pecado, erro, falta ou injustiça. Esse é o Deus da Bíblia. Ele é santíssimo, irmãos. Esse é o nosso Deus. Por mais que os nossos olhos hoje contemplem diariamente as corrupções, nós devemos ter a certeza que os céus dos céus, lá não há corrupção. Mas há um Deus santo que anda em justiça, que vive em justiça. Nele não há pecado, nele não há erro, nele não há falta, nele não há injustiça. Meus amados irmãos, este é o nosso Deus. Esse é o Deus de toda a terra. Por isso que no verso de número 5, Isaías vai dizer: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Que maravilha, irmãos, foi esta visão de Isaías. Saber que ainda que o caos social, político, econômico e religioso que imperavam no seu contexto, mas Deus faz questão de elevar os olhos de Isaías para um lugar que é santo, que é puro, e de onde lá está o Rei de toda a terra governando. Por isso, irmãos, devemos nos aquietar, devemos descansar os nossos corações no Senhor, pois o nosso Deus, Ele não é somente soberano e majestoso, mas Ele é santíssimo. Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Por isso, irmãos, nós possamos descansar no Senhor. Que as decisões dos homens jamais se comparam com as decisões de Deus. Que o modo de Deus governar jamais se comparam com o modo de como os homens governam. Meus amados irmãos, o que nós precisamos fazer nestes últimos dias é confiarmos no Senhor, é descansarmos no Senhor, sabermos que como soberano, Ele é supremo, Ele é glorioso e Ele é Deus. E não há quem possa o deter e dizer o que fazes. Como majestoso, irmãos, Ele tem a legitimidade de fazer o que Ele quer, como Ele quiser. Que coisa interessante é que se Deus dependesse de nós, Ele deixaria de ser Deus. O fato de Deus contar conosco para o cumprimento dos seus propósitos não altera a sua soberania nem majestade. Deus não depende de nós.
Ele é livre para fazer o que Ele quiser. Nós não podemos incidir sobre Deus. É Ele, como soberano e majestoso, que incide sobre nós. Como Rei, somos apenas os seus súditos e só executamos aquilo que Ele manda. É por isso que, tratando de um contexto de política, o texto vai dizer em Provérbios que quando um justo governa, o povo se alegra, mas quando é um ímpio, o povo geme. Mas nunca podemos deixar de crer que o majestoso e soberano Senhor está governando sobre todas as coisas. É aí que nós devemos descansar, de sabermos que a nossa vida, que o curso da nossa história, o curso da história da nossa nação está debaixo do soberano controle do nosso Deus. Amém, meus irmãos? E eu finalizo com as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, quando trata acerca das promessas da salvação para os eleitos. O apóstolo Paulo vai dizer: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, irmãos? Deus faz tudo segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos orar. Bondoso Deus, soberano e majestoso Senhor, Tu, ó Santíssimo Deus, Tu és o Rei de toda a terra. Sabemos que a história da igreja, a história do Teu povo, está em Tuas mãos. Resta-nos repousarmos inteiramente no Senhor, de sabermos, ó Senhor, que o Senhor está governando sobre todas as coisas. Não existe, Senhor, nenhuma das esferas deste universo que o Senhor não esteja governando. Tu estás no controle de todas elas. Tu governas sobre todas elas. Tu estás fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem. Este bem não sabemos agora, mas saberemos com mais amplitude no grande dia, no dia da consumação da redenção. Senhor, glorifica o Teu nome, conduz a história das nossas vidas. Eu sei que Tu estás conduzindo, mas que nós possamos aprender a repousar e descansarmos no Senhor. De sabermos, ó Deus, que não cai uma folha de uma árvore se não for pelo Teu consentimento. De sabermos, como diz a Tua palavra, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, jamais viemos a temer. Como diz a Tua palavra, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, quando passares pelo rio. A maravilha da Tua palavra é que não significa dizer que não passaremos. Muito pelo contrário, passaremos, mas em todos estes momentos jamais seremos destruídos. Em que em todos estes momentos jamais o Senhor nos deixará, Senhor. O mais magnífico nas Tuas promessas é que o Senhor não nos promete alívio, mas nos promete que passaremos por momentos difíceis, mas em todos eles estará o Senhor conosco. O grande fato de repousarmos nas Tuas promessas é que não sofreremos a ausência dos problemas, das adversidades, das lutas. Sim, passaremos por todas elas, mas a grande verdade é que em todos esses momentos estará o Senhor conosco, nos guiando, nos conduzindo, nos guardando, nos livrando, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias, elas duram para sempre. Porque o Senhor é o soberano Senhor, o Senhor é o majestoso Deus, o grande Rei acima de toda a terra.
o Deus que governa e não é governado, o Deus que decreta e nenhum dos teus decretos são impedidos, o Deus que ordena e ninguém há que possa impedir as tuas ordenanças. Tu és o Senhor soberano sobre tudo e todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, Senhor. Por isso, ó Deus, ensina-nos a confiarmos no Senhor, a repousarmos no Senhor, a descansarmos no Senhor, ó Deus. Que assim, Senhor, a Tua palavra alcance lugar em nossos corações, que nos momentos adversos possamos lembrar, há um soberano e majestoso Deus, que não somente está permitindo isso, mas que me livrará de todos eles. Como disse os nossos irmãos Ananias, Azarias e Misael a Nabucodonosor, o Senhor, o nosso Deus, não somente nos livrará desta fornalha, como também nos livrará de ti, ó Nabucodonosor, porque eles criam que há um Deus soberano e majestoso, e ainda que estivessem dentro daquela fornalha aquecida 7 vezes mais, lá estava o Senhor com eles. E assim, Senhor, cremos nós que em todos os momentos adversos de nossas vidas estará o Senhor conosco, nos conduzindo em triunfo, porque Tu és o nosso Deus, e nós cremos e confessamos que não há outro semelhante ao Senhor, que nunca houve e que nunca existirá um Deus como o Senhor. Obrigado, Deus, por esta noite, a Tua palavra alcançar os nossos corações e daqueles que nos assistem em suas casas. Abençoa cada família que estão nos assistindo, abençoa cada um dos Teus filhos, restaurando saúde, famílias, a espiritualidade, reavivando a vida daqueles que estão fracos, trazendo ânimo àqueles que estão, ó Deus, debilitados, desanimados, trazendo, Senhor, vida àqueles que estão mortos espiritualmente. Somente o Senhor pode fazer isso, ó Deus. Que o Senhor abençoe também os santos que aqui estão presentes nesta noite. Que o Senhor continue abençoando cada uma, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, seja com toda a igreja, e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja hoje e para todos sempre. A igreja diz: que Deus abençoe em nome